Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, já acompanho o vídeo com o conteúdo, assim com auxílio do livro didático de vocês, para ter aí a base de todo o conhecimento no qual foi construído o vídeo. Depois, vocês têm atividades sobre o conteúdo em seguida. Então, não deixem aí de fazer a atividade proposta. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos ou bora para a aula de ciências? Olá, turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula nossa, no qual a gente vai estar adquirindo novos conhecimentos a respeito também do tempo, sendo que hoje a gente vai estar falando sobre os fatores relacionados à previsão do tempo, tá? Então, quando a gente analisa a previsão do tempo, a gente não analisa um fator isolado, mas a associação de vários fatores que vão estar agindo mutuamente, e aí é visto as previsões do tempo para o dia, para uma semana, que os meteorologistas vão acabar verificando de forma conjunta para fazer essa previsão. Então, é a partir de vários fatores que a gente consegue perceber como o tempo pode mudar, pode alterar. Né? A gente às vezes, porque o tempo está sempre mudando. Então, o tempo está sempre mudando porque existem fatores que interferem para que isso aconteça. E a gente vai estar vendo esses fatores. Então, eles não são vistos de forma isolada, né? Eles são bem dinâmicos, os fatores, e eles podem variar com relação ao tempo, né? E aí a gente vai ver primeiro um dos fatores que é a temperatura do ar, que a gente vai perceber primeiro a questão com o aspecto da matéria, tá? As partículas dos gases que formam o ar, como todo tipo de matéria, estão em constante agitação. E a intensidade desse movimento contínuo depende do estado físico em que a matéria está. A grandeza que nos dá a noção desse grau de agitação vai ser a temperatura. A temperatura é uma medida diretamente proporcional ao grau de agitação térmica das partículas de um corpo. Quanto maior a agitação, maior vai ser a temperatura. E a temperatura do ar ela é medida por meio de termômetros. E os boletins meteorológicos costumam indicar a temperatura máxima e mínima previstas para determinado período do tempo. E a diferença entre essas temperaturas é chamada de amplitude térmica. O vapor de água presente no ar, ele ajuda a reter o calor. Assim, verificaremos que em lugares mais secos, há menor retenção de calor na atmosfera. Consequentemente, pode fazer muito calor durante o dia, devido à incidência dos raios solares e muito frio à noite, pois a baixa quantidade de vapor de água que reteve o calor. Assim, a amplitude térmica é maior nesses locais que nos locais de clima muito úmido. Quando a gente fala em umidade do ar, né, que é também um dos fatores que influencia no tempo, a gente está falando sobre a quantidade de vapor de água que está presente na atmosfera. O que a gente caracteriza quando diz que o ar está seco ou o ar está úmido, ou seja, está ligado, diretamente ligado à quantidade de vapor de água presente no ar. Então, no decorrer de um dia, por exemplo, essa quantidade de água, né, de vapor de água varia. A alta quantidade de vapor de água na atmosfera vai favorecer a ocorrência de chuva. Já a ausência da quantidade de vapor de água, quando é baixa, vai haver aí uma chance menor para a ocorrência de chuva. Então, quando falamos de umidade relativa, comparamos a umidade medida por aparelhos como o higrômetro, com o valor teórico máximo estimado para aquela temperatura. A umidade relativa pode variar de 0% com a ausência de vapor de água no ar a 100% quantidade máxima de vapor de água no ar, que indica que está saturado, né? Que ali já tem uma incidência maior da quantidade de vapor de água no ar. A pressão atmosférica
a gente vai perceber que também é um fator que influencia no tempo. A pressão, o que é? É uma força, né? É uma força que vai ser aplicada sobre determinada superfície. Então, o ar, ele exerce uma força na superfície. Então, quanto maior for a força, maior será a pressão. Então, a pressão exercida pelo ar na superfície da Terra é chamada de pressão atmosférica e é medida por instrumentos chamados de barômetro. A pressão atmosférica ela está relacionada à altitude. Quanto maior a altitude, menor é a coluna de ar sobre a superfície e, consequentemente, também vai ser menor a pressão do ar naquela área. Além da altitude, outros fatores influenciam a pressão atmosférica, como a temperatura do ar. Quando o ar é aquecido, ele se expande e passa a ocupar um volume maior e se tornar menos denso. Em consequência, a diminuição também da pressão atmosférica local. Regiões da atmosfera com um ar mais frio vai ter a pressão atmosférica maior que o ar mais aquecido. Essas diferenças originam centros de baixa e de alta pressão atmosférica, que aí é o que a gente está vendo, aí exemplificando na imagem, né? A pressão e as setas que indicam a direção dos ventos. E aí a gente pode verificar a ocorrência resultante dessas condições atmosféricas, que está ligada à concentração em uma região da atmosfera, ajuda a formar as nuvens, no caso do centro de baixa pressão atmosférica, e favorece a chuva. Já o centro de alta pressão atmosférica retira a umidade de uma região da atmosfera, o ar seca e menos nuvens se formam e diminui também as chances para chuva. As nuvens também é outro fator que influencia no tempo, né? E aí a gente vai ver que as nuvens elas são formadas pela condensação dos vapores de água da atmosfera em diferentes altitudes e elas apresentam diversos aspectos. Em altitudes mais elevadas podem formar cristais de gelos também. E as nuvens funcionam como sinais para a previsão do tempo e podem variar tanto na forma como nas características. E elas são classificadas principalmente com base em dois critérios. O primeiro é a aparência e o outro é a altitude. O nome das nuvens mais altas é sempre antecedido pelo prefixo cirro. Cirro, cirro-cúmulo, cirro-estrato. Ou seja, vai ter esse prefixo para as nuvens que são mais altas. As nuvens cirros, elas têm por característica ser largas e brancas, formadas por cristais de gelo e indica a ausência de chuva. No nome das nuvens médias é usado o prefixo alto. Aí vai ter o nome alto cúmulo, alto estrato. E as nuvens com maior extensão horizontal tem a palavra estrato no nome. Pode ser estrato cúmulo, ou só extrato, e elas podem indicar chuva quando sua base estiver escura. Quando as nuvens do tipo extrato se desenvolvem na superfície, causa o que chamamos de neblina ou também nevoeiro. Cúmulos são nuvens de maior desenvolvimento vertical. Aí vai ser o prefixo cúmulo, cúmulo ou cúmulo nimbo. São nuvens brancas parecidas, visualmente como flocos de algodão, e geralmente indica um tempo estável sem chuva. Já as nuvens do tipo nimbo são de cor cinza escura e indica chuva ou tempestade. E aí pode ter, por exemplo, nimbo, extrato. No interior dessas nuvens é comum também haver flocos de neve e também granizo. Então, a gente pode verificar pelo prefixo e a classificação para a nuvem de acordo com o seu formato, a altitude, ou seja, com relação à altura. E cada uma vai indicar algo com relação ao tempo. Então, muitas pessoas usam da análise de nuvens para fazer a previsão do tempo, né? Se o tempo vai estar estável, se não, se vai ter incidência de chuva, também não. Então, é muito usado isso por nós no nosso cotidiano.
E os ventos? Os ventos são movimentos do ar na atmosfera, né? E a gente chama assim por vento. Em relação à superfície da Terra, esse movimento pode variar desde calmaria, com a ausência do vento, até a formação de furacões, e que os ventos assumem a velocidade acima de 250 km por hora, o que pode causar destruição de determinados edifícios, objetos que estão na superfície do nosso planeta. A direção e a velocidade dos ventos, que são influenciados pela variação da pressão atmosférica, afetam as condições do tempo e servem como indicadores da condição dele. Por exemplo, a velocidade dos ventos ajuda a prever quando uma massa de ar chegará em determinada localidade. E os instrumentos utilizados para verificar as condições do vento é o anemômetro e a biruta. É essa imagem que a gente tem tipo como fosse uma flechinha aí e umas esferas quebradas ao meio, é o que a gente chama de anemômetro. Então, a partir desse instrumento, a velocidade dos ventos é medida por ele, com um princípio parecido com o do catavento. Ele registra a velocidade dos ventos por meio de pequenas conchas que giram quando o vento bate nelas. E nos anemômetros convencionais, esse movimento é atrelado a um mecanismo como um ponteiro, como se fosse um relógio, como vocês estão vendo aí na imagem. Conforme as conchas vão girando, o ponteiro se movimenta também e marca a velocidade do vento numa escala graduada como fosse uma régua. E a biruta ela serve para indicar a direção dos ventos. Existe um instrumento muito simples, que é ele. Ele é um instrumento bem simples. Esse instrumento ele se assemelha a um saco, é esse amarelinho, como vocês estão vendo aí na tela do lado direito. E a biruta, né, esse instrumento, ele tem o formato de coador de café. Ele é afixado em uma haste móvel. E isso permite que a biruta mude de direção à medida que o vento sopre, e isso em diferentes direções. Além de ser usada para verificar a direção do vento, ela possibilita que seja notado se o vento está fraco ou forte. E as birutas, gente, elas podem ser encontradas em vários ambientes, na beira da praia, para orientar os pescadores, os surfistas, etc. E antigamente era muito comum também nos aeroportos. Mas hoje há neles torres de controle que a velocidade e a direção do vento são observadas através de instrumentos tecnológicos mais complexos, cujas informações sobre os fenômenos atmosféricos são processados por computadores, fornecendo assim dados mais seguros para questões de pouso e decolagem dos aviões. E as massas de ar, né? As massas de ar também é um dos fatores que podem mudar no tempo. As massas de ar são grandes volumes ou porções de ar formados em certa região e com condições internas similares de umidade, temperatura e pressão. E aí a gente tem como exemplo as regiões polares, desérticas e as áreas oceânicas, que têm condições favoráveis para o desenvolvimento de massas de ar. Uma massa de ar que se forma em uma região fria e úmida será também fria e úmida. A diferença de temperatura na superfície terrestre entre diferentes regiões é um dos principais fatores que determina a movimentação das massas de ar. E as massas de ar formadas em regiões quentes, como a região próxima à linha do Equador, são quentes e pouco densas e por isso sobem. O contrário ocorre com as massas formadas em regiões frias, que, por serem mais densas, movem-se próximas à superfície. E a diferença de densidade entre esses dois tipos de massa gera uma diferença de pressão atmosférica também, que faz com que as massas de ar quente se desloquem rumo aos polos, onde esfria, enquanto as massas de ar frio rumam para a região da linha do Equador, onde se aquece. Então, quando as massas de ar se deslocam, provoca troca de energia com a atmosfera das regiões por onde elas estão se deslocando e altera as condições do tempo dessas regiões. Se não fosse esses deslocamentos, algumas regiões terrestres poderiam ser quentes demais e outras mais frias.
E as principais características das massas de ar estão relacionadas à temperatura, classificadas em quentes ou frias, e umidades secas ou úmidas. Por isso é frequente durante o ano a meteorologia se basear na movimentação dessas diferentes massas de ar para prever as mudanças do tempo atmosférico na cidade ou também no estado do nosso país. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto e, caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Assim como também vamos focar aí nas nossas atividades, fazer o que está sendo proposto, né? Porque o terceiro bimestre está já se encerrando, faltam alguns dias, mas a gente não pode deixar acumular, se desleixar para não ser cobrado por todos os professores ao mesmo tempo, tá bem? Então vamos lá cuidar e fazer as nossas atividades, viu? Um cheiro bem grande e se cuidem!